Olá, sejam bem-vindos ao trabalho de bases morfofuncionais, feito pela turma Gama da Faculdade Atenas de Sete Lagoas, referente ao terceiro ciclo do quarto período. A temática do trabalho será a gustação, sendo a apresentação dividida entre os conteúdos de anatomia, embriologia, fisiologia, genética e histologia. A gustação, também conhecida como paladar, é um dos sentidos especiais presentes no corpo humano, sendo responsável por reconhecer os sabores e sentir a textura dos alimentos ingeridos. O paladar é um sentido químico que diferencia 5 gostos primários: o azedo, o doce, o amargo, o salgado e o umami, que foi descoberto recentemente. Todos esses gostos são distinguidos por um órgão principal, que é a língua. Eles podem ser sentidos em toda a língua, porém certas áreas são mais sensíveis a cada sabor. Por exemplo, o doce é mais facilmente identificado pela ponta da língua, já o salgado é melhor apreciado nas laterais anteriores da língua. Falando um pouco da anatomia, a imagem A representa a figura da língua, que, como falei, é o principal órgão da gustação. Na língua, estão localizadas em elevações as chamadas papilas. Elas aumentam a área superficial e fornecem uma estrutura rugosa para a face superior da língua. Os 3 tipos de papila são as papilas circunvaladas, as papilas fungiformes e as folhadas. E além delas, toda a superfície da língua possui papilas filiformes, que são estruturas pontudas, com formato de um fio, por exemplo, que contêm receptores táteis e têm a função principal de aumentar o atrito entre a língua e o alimento, facilitando assim a movimentação. Como vocês podem ver na figura B, nas 3 principais papilas encontramos estruturas chamadas de calículos gustatório, onde se localizam os receptores responsáveis pelas sensações gustativas. E sua quantidade ela vai variar de acordo com a idade do indivíduo. Em adultos, por exemplo, esse calículo pode ser encontrado na região do palato mole, na faringe, na epiglote. Todo calículo gustatório é importante saber que possui o corpo oval e é constituído por 3 tipos de células epiteliais: as células de sustentação, as células receptoras gustatórias e as células basais, como a gente pode ver inclusive nessa imagem histológica. Em relação à via e à aversão gustatória, 3 nervos cranianos contêm axônios dos neurônios gustatórios de primeira ordem, que inervam os calículos gustatórios. Temos o nervo facial, que vai inervar os calículos gustatórios nos 2 terços anteriores da língua, o nervo glossofaríngeo, que inerva os calículos gustatórios no terço posterior da língua, e o nervo vago, que vai inervar os calículos gustatórios na garganta e na epiglote, como podemos ver no esquema. A partir desses calículos gustatórios, os impulsos nervosos são propagados ao longo dos nervos cranianos até o núcleo gustatório do bulbo. E a partir do bulbo, alguns axônios carregando os sinais gustatórios se projetam para o sistema límbico e para o hipotálamo, e outros se projetam para o tálamo. Os sinais gustatórios que vão se projetar para o tálamo, para a área gustatória primária no lobo parietal, dão origem à percepção consciente do paladar. E, fazendo uma correlação clínica muito rápida, provavelmente por causa de projeções gustativas para o hipotálamo e para o sistema límbico, existe uma ligação forte entre o paladar e emoções agradáveis ou desagradáveis. Logo, por exemplo, a aversão gustativa está muito presente em pacientes com câncer, visto que perdem o apetite para a maior parte dos alimentos justamente pelo fato dos fármacos e tratamentos radioativos causarem náuseas e perturbarem o aparelho gastrointestinal, independente do tipo de alimento consumido. Bom, e o sabor? Ele vem do gosto ou do cheiro? Nenhum e nem outro. O que sentimos é uma percepção e tradução de reações químicas que células do bulbo olfatório e botões gustativos realizam com as substâncias químicas do alimento. Isso se explica, por exemplo, quando estamos resfriados e percebemos uma redução no sabor das coisas. Isso acontece justamente porque as informações do bulbo olfatório não estão sendo enviadas para o centro do olfato e paladar, conforme mostra na figura à direita. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas pelo grupo 3 e todos os seus integrantes. Obrigada. Passando agora para falar a respeito dos aspectos embriológicos do nosso processo de gustação, um dos principais órgãos que participam desse fenômeno é a língua, que tem o seu desenvolvimento iniciado próximo ao final da 4ª semana. Esse início é marcado pelo aparecimento da tumefação lingual mediana, que posteriormente vão aparecer ainda outras 2 tumefações linguais laterais. Essas 3, elas são resultado da proliferação do mesênquima nas porções ventromediais do primeiro par de arcos faríngeos, e as 3 juntas vão dar origem aos terços anteriores da língua. O local de fusão das tumefações ele é indicado pelo sulco da linha média e internamente pelo septo lingual fibroso. A formação do terço posterior, por outro lado, é indicado pelo feto por 2 elevações que se desenvolvem caudalmente ao forame cego. Nas imagens a gente consegue perceber esse desenvolvimento subsequente da nossa língua, sendo que as cores demarcam qual arco faríngeo está diretamente relacionado com esse desenvolvimento. As papilas gustativas, como o próprio nome já diz, são muito importantes para o nosso processo de gustação. Elas vão aparecer no nosso desenvolvimento embrionário por volta da 8ª semana, sendo que a papila circunvalada e foliácea, elas situam próximo ao ramo terminal do nervo glossofaríngeo, enquanto que as papilas fungiformes, elas vão aparecer posteriormente próximas às terminações do ramo da corda do tímpano do nervo facial. As papilas longas e numerosas, elas são chamadas de papilas filiformes, isso por causa da sua semelhança a um fio, e essas vão se desenvolver durante o período fetal por volta da 10ª e 11ª semana. Essas vão ter terminações nervosas aferentes, que são sensíveis ao toque.
Agora, passando para falar mais especificamente dos corpúsculos gustativos, estes se desenvolvem entre a 11ª semana e a 13ª semana, né? Isso acontece por inivação indutiva entre as células epiteliais da língua e a invasão de células nervosas gustativas, que são relacionadas ao paladar, a partir dos nervos da corda do tímpano, glossofaríngeo e vago. A maioria desses corpúsculos forma-se na superfície dorsal da língua e alguns se desenvolvem nos arcos palatoglossos, né, que é composto pelo palato e pela língua. Outro fator importante que explica esse desenvolvimento da gustação em nós seres humanos é o processo de inervação da língua, que acompanha diretamente o seu desenvolvimento. O suprimento sensorial da mucosa, de quase 2/3 da língua, ele é fornecido pelo ramo lingual da divisão mandibular do nervo trigêmeo, no nervo do primeiro arco faríngeo. Esse arco forma as tumefações mediana e lateral da língua. E embora o nervo facial seja o nervo do segundo arco faríngeo, o seu ramo da corda do tímpano inerva os músculos gustativos dos 2/3 anteriores da língua, exceto para as papilas circunvaladas, né? Essas papilas circunvaladas, na parte anterior da língua, elas são inervadas, na verdade, pelo nervo glossofaríngeo do terceiro arco. A explicação usual é que a mucosa do terço posterior da língua é pressionada ligeiramente para frente à medida que a língua se desenvolve. Agora, o ramo laríngeo superior do nervo vago supre uma pequena área da língua anterior à epiglote. Outros órgãos fundamentais para o nosso processo de gustação são as glândulas salivares, que elas vão se desenvolver durante a 6ª e a 7ª semana, sob a influência da visualização NOT, desenvolvendo-se como uma estrutura altamente ramificada pela morfogênese de ramificação a partir de brotos epiteliais maciços a partir da cavidade oral primitiva. As extremidades arredondadas desses brotos vão crescer no mesênquima subjacente. O tecido conjuntivo das glândulas é derivado de células da crista neural e todo o tecido do parênquima secretor surge pela proliferação do epitélio oral. Primeiro, as glândulas parótidas vão se desenvolver no início da 6ª semana. Estas se desenvolvem a partir de brotos que surgem no revestimento ectodérmico oral próximo aos ângulos do estomedeu. Agora, com relação às glândulas submandibulares, elas vão aparecer só no final da 6ª semana. Elas vão se desenvolver a partir de brotos endodérmicos no assoalho do estomedeu. Por fim, as glândulas sublinguais, elas vão aparecer durante a 8ª semana, né, aproximadamente ali 2 semanas mais tarde do que as outras glândulas, e essas se desenvolvem a partir de múltiplos brotos epiteliais endodérmicos que se ramificam e se canalizam para formar ali entre 10 e 12 ductos que se abrem independentemente no assoalho da. Dando início ao entendimento da fisiologia da gustação, é relevante compreender que a percepção do paladar é possibilitada pela atuação dos botões gustatórios e pela olfação. A importância do paladar reside no fato de que ele permite à pessoa selecionar substâncias específicas de acordo com seus desejos e necessidades metabólicas. Estudos identificaram que pelo menos 13 receptores químicos estão presentes nas células gustatórias. Dentre eles são 2 receptores para sódio, 2 para potássio, 2 para doce, 2 para amargo, 1 para cloreto, 1 para adenosina, 1 para inosina, 1 para glutamato e 1 para íon hidrogênio. Os receptores gustatórios foram agrupados em 5 categorias denominadas sensações primárias da gustação. A primeira é o gosto doce, causado por diversas substâncias químicas. A segunda é o gosto azedo, causado pelos ácidos. O terceiro é o gosto salgado, causado por sais ionizados. O quarto é o gosto amargo, causado por diversas substâncias químicas. E o quinto é o umami, presente predominantemente em alimentos que contêm glutamato. A sensibilidade para o gosto amargo é muito maior do que para todos os outros gostos, isso devido à sua função protetora. Essa sensibilidade é seguida pelo gosto azedo e com a menor sensibilidade se tem o gosto salgado e doce. Os botões gustatórios fazem parte do sentido do paladar humano, os quais são compostos por células gustatórias, microvilosidades, fibras nervosas e vesículas. O seu tamanho é de 1 por 30 milímetros de diâmetro e 1 por 16 milímetros de comprimento. A sua expectativa de vida é de 10 dias nos mamíferos inferiores, mas nos seres humanos não se sabe. Além do mais, possuem aproximadamente 50 células epiteliais. Vocês sabem como os botões gustatórios respondem aos estímulos? Bom, os botões gustatórios reagem a um dos 5 estímulos primários gustatórios quando estão em baixas concentrações. Mas, por outro lado, quando estão em altas concentrações, a grande parte dos botões podem ser excitados por 2 ou mais dos estímulos gustatórios primários. O mecanismo de estimulação dos botões gustatórios se inicia com a ligação de uma substância a uma molécula receptora proteica, que promove a abertura dos canais de íons, a entrada de íons sódio e hidrogênio, despolarizando a célula e gerando um potencial de receptor para a gustação, o qual, posteriormente, é cessado quando ocorre o estímulo da saliva. Em relação ao mecanismo de transdução, o que determina o tipo de gosto é o tipo de receptor proteico que existe em cada velocidade gustatória. Em relação à sensação azeda e à sensação salgada, as proteínas receptoras irão abrir os canais iônicos específicos nas membranas apicais de cada célula gustatória e, com isso, os receptores serão ativados. Já em relação à sensação doce e à sensação amarga, ocorre uma projeção de moléculas proteicas receptoras nessas membranas apicais das células gustatórias que vão ativar substâncias transmissoras, que seriam os segundos mensageiros, e estes que vão causar alterações químicas intracelulares e gerar a sensação do gosto.
Os impulsos gustatórios são oriundos dos 2/3 anteriores da língua. Esses impulsos passam pelo nervo lingual, em seguida pelo ramo corda do tímpano do nervo facial e se direcionam para o trato solitário. Já as sensações gustatórias se originam na parte posterior da língua. Elas são transmitidas do nervo glossofaríngeo para o trato solitário. E, por fim, alguns sinais gustatórios são transmitidos da base da língua para o nervo vago, que se encaminha para o trato solitário. Do trato solitário, os sinais gustatórios são transmitidos pelo interior do tronco cerebral para os núcleos salivares superior e inferior. Essas áreas dos núcleos salivares transmitem os sinais para as glândulas submandibular, sublingual e parótidas, auxiliando no controle da secreção de saliva, durante a ingestão e digestão de alimentos. Dessa forma, elas umidificam o alimento para que ele possa ser digerido e deglutido de uma melhor forma. As sensações gustatórias se adaptam rapidamente, em cerca de 1 minuto de estimulação contínua, e são as fibras nervosas gustatórias que dão essa rápida adaptação aos botões gustatórios. Embora os mecanismos dessa adaptação ainda não sejam conhecidos, sugere-se que o grau final de adaptação que ocorre na sensação gustatória é de responsabilidade do sistema nervoso central, podendo assim ser diferenciado dos outros sistemas sensoriais, os quais são adaptados por receptores. A preferência do gosto significa que escolhemos certos tipos de alimento de modo preferencial a outros. Além disso, as preferências de gosto mudam de acordo com as necessidades corporais e conforme as idades. Esse fenômeno da preferência gustatória tem relação com experiências prévias com gostos desagradáveis e agradáveis, como uma pessoa que fica doente após ingerir um alimento. Ela desenvolve uma preferência gustatória negativa para esse alimento. As memórias gustativas também podem nos levar ao passado e relembrar sabores que já havíamos experimentado, como o pão de queijo da avó. Muitas pessoas nunca devem ter parado para pensar sobre a genética do gosto humano, mas quando nós paramos para pesquisar a respeito, descobrimos que a nossa composição genética ela molda certa parte da percepção do paladar. E como quase tudo que ocorre na ciência, essa curiosidade ela acabou surgindo após um químico soprar acidentalmente um composto químico no ar e perceber que só alguns colegas dele reclamaram de ter sentido um gosto amargo na boca e outros falaram que nem perceberam, que não sentiram nada. E nisso, eles passaram a pesquisar um pouco mais e descobriram que os receptores de sabor funcionam como uma das interfaces entre o ambiente interno e o externo. Mas do que é composto esse sistema gustativo, né? Ele é composto por células gustativas, que vão ser mais conhecidas como papilas gustativas. Também é composto por nervos gustativos aferentes, que transmitem algumas informações às estruturas cerebrais. Durante a nossa pesquisa sobre a genética e o gosto humano, acabamos descobrindo uma pesquisa britânica que foi conduzida pelo cientista do King's College London, que eles apostam que a preferência alimentar das pessoas ela pode estar ligada também a uma certa predisposição genética. Mas será mesmo que é verdade isso? Então, o estudo ele realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares em gêmeos idênticos e descobriu que eles tinham uma probabilidade muito maior de adotar a mesma dieta, o que sugeriu que o paladar possa mesmo ser determinado por nossa herança genética. Ao final de tudo, eles concluíram que os genes determinam 48% da nossa preferência alimentar. Mas vai a pergunta, as características são naturais ou desenvolvidas ao longo da vida? Então, certa parte é natural, que vai ser proveniente dos genes, mas com a apresentação e estimulação constante, acabamos desenvolvendo uma preferência maior e aprimorando o paladar. Também foi descoberto que nós humanos podemos distinguir 5 classes principais de sabor, que incluem o sabor doce, o sabor amargo, o umami, o salgado e o azedo. No caso, os 3 primeiros sabores, eles são mediados por receptores ocupados da proteína G, e os 2 últimos, que são o salgado e o azedo, são mediados por canais iônicos. Nesse slide vamos falar um pouco sobre os sabores que são identificados por nós e também sobre as proteínas e os receptores responsáveis por identificá-los. No sabor doce e umami, a proteína G da família T1R desempenha um papel central na percepção. Os heteromídio T1R2 mais 3 é responsável por detectar o sabor doce. T1R3 ligado à sucralose e o T1R1 mais 3 é responsável pela detecção do sabor umami. No caso do amargo, os GPCRs da família T2R funcionam como receptores no sabor salgado. Os estudos sugeriram que existe pelo menos 2 vias de tradução para o sabor salgado e no sabor azedo é sugerido que os canais iônicos codificados pelos genes PKD13 e PKD2L1 funcionam como receptores. Então, resumidamente, como dito anteriormente, a exposição prolongada a diferentes dietas e alimentos afeta algumas habilidades gustativas. Logo, vai ser incerto o quanto que a genética do paladar humano interfere na sensação e diferenciação do sabor, e até mesmo na sua origem.
E com o mundo caminhando cada vez mais para uma alimentação desregulada e prejudicial, os esforços para compreender as escolhas alimentares aumenta cada vez mais e, junto com ele, aumenta também a necessidade de compreender os fundamentos genéticos das diferenças individuais na percepção do paladar. Correlacionando com a histologia, a gente tem que dar foco aos botões gustativos. Os botões gustativos eles estão amplamente distribuídos pela porção inicial do trato digestório, ou seja, eles estão distribuídos na região apical da língua, na região de palato, na região de faringe e na região inicial do esôfago. No entanto, a gente vai dar mais foco à região de língua. Na língua, eles estão dispersos na região mais apical da língua, ou seja, a região superior da língua, e nela a gente encontra nas papilas gustativas. Papilas gustativas são as papilas foliadas, as papilas fungiformes e papilas circunvaladas. A papila filiforme, no entanto, é uma papila considerada de apreensão. Ela aparece porque ela tem uma função importante de friccionar o alimento para que essas micromoléculas, macromoléculas, sejam sentidas pelos quimiorreceptores. Papilas foliadas, elas estão dispersas na região dorsolateral, as papilas fungiformes, elas estão dispersas mais amplamente na língua, no entanto, elas estão na porção mais periférica da porção anterior da língua, no entanto, elas estão caminhando para a porção posterior, a dispersão delas. A papila circunvalada, ela se concentra mais na região posterior da língua e é muito característica encontrá-las lá. Com relação às papilas gustativas, a papila fungiforme ela tem um formato de fungo e seus botões gustativos são distribuídos por sua região apical, ou seja, tá no envolto desse tecido epitelial. Ela é considerada paraqueratinizada por alguns autores e por outros ela não é considerada queratinizada. Ela, assim como as outras papilas, elas se situam na camada mucosa da língua. A papila foliada, ela é uma papila um pouco mais uniforme em formato. Ela tem, quando você faz um corte nela, seja transversal ou longitudinal, ela vai parecer um quadradozinho. Ela tem sulcos bem proeminentes e nesses sulcos, na parte mais proximal, possuímos glândulas serosas, ou seja, ácidos serosos que são liberados com produção de saliva. E essa saliva tem justamente a função de lubrificar e movimentar, de fato, aquele conteúdo que está entre os botões gustativos. A papila circunvalada, ela é uma papila onde a gente tem o sulco circunvalador, que é um sulco muito característico dela. Também, os botões gustativos estão distribuídos nas regiões mais apicais dela, ou seja, nas regiões de extremidade. Essa papila circunvalada tem a presença também das glândulas de von Ebner, que são ácidos serosos, que liberarão saliva justamente para a limpeza e movimentação daquele conteúdo que está lá dentro. Há um aumento da área de contato justamente pelo tamanho dela, então isso fornece maior sensibilidade gustativa. A papila filiforme, como dissemos, ela tem uma função mais mecânica e, portanto, ela tem muita queratina para que dê firmeza à estrutura. Agora, a gente consegue observar uma imagem de superfície de língua na região próxima ao V lingual, ou seja, se está próxima ao V lingual, a gente consegue ver papilas circunvaladas. As papilas circunvaladas, elas estão nessa região mais posterior. A gente consegue ver também papilas fungiformes e papilas filiformes. A gente vê também uma grande quantidade de glândulas serosas próximos aos sulcos dessas glândulas, justamente para a limpeza desse conteúdo e movimentação do alimento. A um lado, a gente vê a estrutura de um botão gustativo, ele é formado por um poro gustativo, onde o alimento entra em contato. Existe a célula de suporte, a célula gustativa e a célula basal. A célula basal, ela auxilia na sustentação e ela também há a presença de uma célula tronco, assim como todas as estruturas basais. A célula gustativa tem auxílio e a célula de suporte também tem auxílio nervoso para a sensibilidade do alimento quando entra em contato.